O primeiro computador moderno foi o ENIAC, que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar a calcular as trajetórias de projéteis. Algumas curiosidades sobre o ENIAC incluem: tamanho. O ENIAC era enorme, medindo cerca de 15 metros de comprimento, 3 metros de altura e ocupava uma área de cerca de 167 metros quadrados. Peso. O ENIAC pesava aproximadamente 30 toneladas, o que significa que era necessário o uso de um guindaste para movê-lo. Velocidade. O ENIAC era capaz de realizar cerca de 5.000 operações por segundo, o que era incrivelmente rápido para a época. Consumo de energia. O ENIAC consumia aproximadamente 200 kW de energia elétrica, o que é equivalente ao consumo de uma pequena cidade. Custo. O ENIAC custou cerca de $500 mil para ser desenvolvido, o que é equivalente a cerca de 7 milhões de dólares em valores atuais. Programação. A programação do ENIAC era feita manualmente, o que significava que os programadores precisavam configurar fisicamente os circuitos para realizar cálculos específicos. Uso. O ENIAC foi usado principalmente para ajudar na simulação de trajetórias de projéteis, mas também foi usado para outras aplicações, como o cálculo de trajetórias de satélites e simulações atômicas. Equipe de desenvolvimento. O ENIAC foi desenvolvido por John W. Mauchly e J. Presper Eckert, que eram engenheiros eletrônicos na Universidade da Pensilvânia. Primeiro uso público. O ENIAC foi apresentado ao público em 14 de fevereiro de 1946, em uma cerimônia realizada na Universidade da Pensilvânia. Concorrentes. Durante a década de 1940, havia outros projetos de computadores sendo desenvolvidos em todo o mundo, incluindo o Colossus, que foi desenvolvido no Reino Unido para decifrar códigos da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Limitado por sua época. Embora tenha sido revolucionário para a época, o ENIAC tinha muitas limitações tecnológicas. Por exemplo, a memória do ENIAC era muito pequena, o que significava que ele só podia realizar cálculos simples. Além disso, o ENIAC era muito lento em comparação com os computadores de hoje em dia. Impacto na história da computação. Apesar de suas limitações, o ENIAC foi um passo importante na história da computação e ajudou a estabelecer a base para o desenvolvimento de computadores mais avançados no futuro. Museu. O ENIAC foi descontinuado em 1955, mas muitos de seus componentes foram preservados e estão agora em exibição no National Museum of American History, em Washington, D.C. Tempo de operação. O ENIAC era tão grande e complexo que levava horas para ser configurado para uma tarefa específica. Além disso, a mudança de uma tarefa para outra requeria uma reconfiguração manual, o que levava mais tempo. Cálculos por segundo. O ENIAC era capaz de realizar cerca de 5.000 operações matemáticas por segundo, o que era uma grande melhoria em comparação com os métodos manuais de cálculo que eram usados na época. Energia elétrica. O ENIAC consome muita energia elétrica, o que significava que precisava de uma fonte de alimentação robusta para funcionar. De fato, era tão consumidor de energia que o ENIAC poderia facilmente interromper o fornecimento de energia para uma área inteira quando estava funcionando a plena capacidade. Peso. O ENIAC era tão pesado que precisava ser montado em um quarto especialmente construído na Universidade da Pensilvânia. De fato, era tão pesado que as pessoas não conseguiam se mover com facilidade no quarto onde estava instalado. Programação. A programação do ENIAC era feita através de cabos e plugs que eram inseridos manualmente na máquina. Além disso, não havia nenhum tipo de memória interna, o que significava que todas as informações tinham que ser inseridas manualmente cada vez que a máquina era usada. Usos. O ENIAC foi usado para realizar uma ampla gama de cálculos, incluindo cálculos para projetos de defesa, projetos científicos e cálculos financeiros. Evolução. O ENIAC foi o primeiro passo em uma linha de evolução de computadores que continua até os dias de hoje. Desde então, os computadores se tornaram mais pequenos, mais poderosos e mais acessíveis, e agora são uma parte integral de quase todos os aspectos da vida moderna. Em resumo, o ENIAC foi um marco importante na história da computação, sendo um dos primeiros exemplos de uma máquina capaz de realizar cálculos complexos rapidamente.
Embora tenha sido limitado por sua época, o ENIAC é lembrado como uma peça fundamental na história.